seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa espiritual. Você que nos visita, é uma honra para nós tê-los aqui. Preparamos tudo com muito carinho para que todos nós possamos demonstrar de alguma forma toda a nossa gratidão ao Senhor. Sabe, queridos, aquilo que nós estamos fazendo aqui é muito mais do que algo natural, é algo espiritual, é um convite a nos conectarmos verdadeiramente com o significado do Natal. E como é bom ter você aqui, como é bom estarmos em família nesse momento. Deus é um Deus de família, acima de tudo, Deus é um Deus de relacionamento. Então, como é bom saber que nós temos a oportunidade de nos relacionarmos. Não só nos relacionarmos uns com os outros, mas também nos relacionarmos com esse Deus que nos ama tanto, que preparou algo tão maravilhoso para nós vivermos, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Esse Deus que nos gerou, esse Deus que nos formou, esse Deus que nos deu fôlego de vida, esse Deus que nos mantém de pé, esse Deus que enche os nossos pulmões todos os dias, esse Deus, queridos, que não nos colocou nessa terra por acaso, nem para viver uma vida sem propósito, mas um Deus que pensou em tudo, pensou no nosso hoje, pensou no nosso amanhã, e Ele pensa em cada detalhe da minha vida e cada detalhe da sua vida. Então, quantos motivos, eu poderia ficar falando aqui muitas horas, mas eu sei que você está com a expectativa de ver a cantata, não é? De ver o neto, o filho, a filha, o sobrinho e aqueles que são seus. Sim, é lícito você ter essa expectativa, mas é lícito também, queridos, entendermos que estamos aqui para adorar um Deus que está vivo, não é? Que Ele é o motivo da nossa adoração, Ele é o motivo do nosso encontro, Ele é o motivo do nosso ajuntamento. Eu talvez não conheça você, talvez nunca mais veja você, mas estamos aqui reunidos com um propósito. Isso é maravilhoso, isso vem do Senhor. Amém? Você está pronto para ouvir aquilo que o Senhor preparou para essa noite, para compartilhar com o seu coração? Eu li pela manhã e, apesar, queridos, de eu ser a supervisora, não é, de toda a parte do musical, das canções, dos textos, o Rafael sempre me manda com muita antecedência as músicas para que eu possa analisar, as falas para que eu possa analisar. Apesar de tudo isso, de eu ter esse conhecimento, eu abro meu coração para você. Eu não me lembrava do que ia ser apresentado aqui. E o Senhor me inspirou com a mesma palavra de manhã que está no nosso musical. Eu quero que você saiba que é uma inspiração divina. Deus considerando que você estaria aqui. E Ele querendo reforçar isso no seu coração. Porque todas as vezes, queridos, que Deus vai falar alguma coisa muito importante, Ele reforça. Ele diz em verdade e em verdade. Ou seja, presta atenção porque isso é importante. Amém? Então é importante você prestar atenção nesse texto que eu vou ler agora com você. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6. É um texto bem conhecido. E eu quero ler com você, destrinchar algumas coisas aqui. E o Senhor vai falar ao nosso coração. Eu creio, queridos, que você não está aqui por acaso. Eu sei que no seu coração tem um propósito de você vir aqui, ver um ente querido, veio celebrar. Mas no coração de Deus, eu creio que há um propósito muito maior. Há um propósito dele liberar sobre a sua vida palavras que vão sustentar você. Nós temos muita coisa no nosso dia a dia, mas muitas das coisas que temos em nosso dia a dia, elas são passageiras. Até emoções que nós vivemos, tudo isso, querido, é passageiro. Mas nós temos a garantia que a palavra do Senhor na nossa vida é eterna. Ela não passa. A palavra do Senhor venceu todas as coisas e ela está para a eternidade. Amém? E a prova disso, não é? Está nesse texto que nós vamos ler. Eu quero que você entenda que o profeta Isaías, ele recebeu do Senhor uma inspiração
como um sopro do Espírito Santo. O Espírito Santo soprou dentro dele algo. E Deus trouxe uma revelação ao profeta Isaías de algo que iria acontecer muitos e muitos e muitos anos para frente. Mas os profetas têm isso, né? Eles enxergam os bastidores. É como aqui, né? Eles estão aí nos bastidores, se vestindo, se maquiando, e nós estamos aqui. Mas já começou nos bastidores a preparação. Daqui a pouco eles vão só se apresentar. E assim é o profeta. O profeta vê nos bastidores. O profeta vê aquilo que ainda não se manifestou, mas ele já traz essa nuance para a nossa vida. Então, o profeta Isaías, ele recebeu do Senhor essa visão de bastidor, daquilo que iria acontecer na humanidade. Muitos anos para frente. E ele diz o seguinte, inspirado pelo Senhor, aqui em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha que profecia, queridos, poderosa demais. É importante a gente entender que o povo, esse povo aqui, a qual o profeta se dirige, era um povo escravo, era um povo que estava debaixo de um jugo de opressão, era um povo que estava sendo usurpado, não só da sua liberdade, mas das suas riquezas, da sua terra, enfim, de tudo aquilo que era importante para um povo. Esse povo estava debaixo de jugo. E a boa notícia, a boa nova de Isaías, não era só sobre algo que aconteceria num reino físico e natural, e sobre reis naturais, mas era sobre algo espiritual, e que aconteceria sobre um trono espiritual, um trono de autoridade. Isaías diz, vai chegar um dia onde esse povo que está sendo opresso, esse povo que está debaixo de um jugo de escravidão, vai chegar um dia que será levantado uma pessoa, será levantado um rei, será levantada uma autoridade. E como vai ser essa autoridade? E quais são as características desse reino onde essa autoridade vai reinar? Isaías tem o cuidado de dizer essas características, falar sobre o caráter desse rei. Ele diz, o menino vai nascer e ele tem características. Sobre ele está a autoridade, sobre ele está o governo, e ele vai ser maravilhoso conselheiro. A sabedoria estará sobre ele. Ele não será uma autoridade, ele não será um rei sem sabedoria, não. Toda a sabedoria de Deus estará sobre ele, ao ponto dele ser um maravilhoso conselheiro. Mas ele também será um Deus poderoso. Ele também será o príncipe da paz. Sobre ele também terá toda a autoridade. E essa autoridade, esse poder, essa paz, tudo isso será eterno. Ele diz, será eternamente. Eu quero reforçar essa frase para você. Ele diz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então todas essas características seriam eternas sobre esse governo, sobre essa autoridade, sobre esse rei. E Isaías vai um pouco além. Isaías também fala sobre as características desse reino. E ele diz que não só haverá poder, não só haverá paz, não só haverá sabedoria, o bom conselho, mas também nesse reino estará em perfeita harmonia o juízo e a justiça. Oh, aleluia. Eu sei, queridos, que diante de algumas coisas dessa vida, a gente pode pensar, ser sugerido a pensar, Deus é injusto. Por que isso aconteceu? Por que Deus deixou que isso acontecesse? Deus é injusto. Mas sabe que uma característica do reino de Deus é justiça? Ele é a justiça. Ele é o sol da justiça. Você já parou para pensar? O sol, o astro rei que ilumina,
que traz luz. Quando o sol aparece, nós não estamos mais em trevas, nós estamos em luz. E a Bíblia faz questão de dizer que Ele é o sol da justiça. Isso significa que Ele vai iluminar aquilo que é injusto e trazer luz àquilo que é justo. Amém, queridos? Características desse reinado que é eterno. Ele diz que esse Deus, eu gosto também disso, Ele é um Deus forte. Muitas vezes, sabe, queridos, sobre essa terra existem muitos deuses. Mas a Bíblia faz questão de dizer que o Deus que nós servimos, esse Deus que veio à humanidade para nos levar de volta ao Pai, nos mostrar o caminho que devemos trilhar para chegar até o Pai. Ele diz: esse Deus é forte. Ele é inabalável. Ele é uma fortaleza. Ele é uma rocha. Aleluia! Não é um Deus fraco. Não é um Deus que se move de um lado para o outro. Não, Ele é forte. Ele é firme. Ele é real. Amém, queridos? Ele é poderoso. Olha o cuidado de Deus com a nossa vida, de anunciar que nasceria um menino que ia mudar a história. Um menino que não ia só mudar a minha vida e a sua vida, e mudar a vida de todos aqueles que o recebem como rei, como Senhor e como Salvador. Não, Ele iria mudar a humanidade. Porque sabe, queridos, aquilo que nós estamos vendo hoje, e cada vez mais, a Bíblia diz que as coisas vão piorar. Mas a Bíblia também diz que um dia esse rei, ele virá. E não só aquilo que já está estabelecido no céu, porque a Bíblia diz que ele está assentado à destra de Deus. A Bíblia também diz que o cetro de equidade está nas suas mãos. O que é o cetro de equidade? É aquilo que o rei usa, sabe? Aquele bastão bem grande, que normalmente tem uma coroa em cima. Aquilo é o cetro do rei. A Bíblia diz que o cetro de Jesus é um cetro de equidade. Ou seja, não há engano. A justiça. Amém? E isso que já está estabelecido nos céus, a Bíblia nos garante que um dia vai descer. E sabe o que essa natureza deturpada, essa natureza caída por causa do pecado, sabe o que vai acontecer com esta natureza? Ela será regenerada. Ela será regenerada. Então tudo que a gente vê de catástrofe, terremoto, maremoto, enchente, seca, amado, tudo isso vai acabar. Sabe por quê? Porque o reinado de Jesus é um reinado justo, é um reinado de equidade, é um reinado de poder, é um reinado de paz, é um reinado de amor, é um reinado de bondade. Aleluia! Esse Deus tão maravilhoso que nos enviou Jesus, Ele nos ensina lá em Romanos, no capítulo 2, Ele diz: é a bondade de Deus que nos leva, é a bondade de Deus que nos faz um caminho, é a bondade de Deus que trilha para que nós cheguemos ao arrependimento. Olha que coisa maravilhosa. Nós estávamos longe de Deus, a humanidade longe de Deus, por conta das suas escolhas erradas. Sabe, queridos, escolhas erradas têm consequência. E a humanidade escolheu errado e se afastou de Deus, se afastou da sua bondade, se afastou da sua misericórdia, se afastou do seu amor e da sua compaixão. Mas Deus, pelo grande amor que nos amou, Ele nos deu uma nova chance. E Ele disse: é a minha bondade que vai levar você ao arrependimento. Ele nos ama tanto que Ele providenciou um caminho de bondade que nos leva ao arrependimento. E sabe, queridos, o que tem no arrependimento? Tem remissão. Não há remissão sem arrependimento. Ele disse: eu vou trilhar um caminho de bondade para que você chegue a um lugar de arrependimento. Porque nesse lugar de arrependimento virá sobre a sua vida a remissão, a restauração e a restituição. Amém? E o menino nasceu. Oh, aleluia! A promessa que Deus fez àquele povo através do profeta Isaías se cumpriu. E o menino nasceu. E sabe, queridos, foi tão glorioso o nascimento desse menino que a Bíblia fala de 3 reis.
pessoas que estudavam os astros, pessoas que estudavam o movimento do cosmos. Isso é de Deus, amém? Nós não somos guiados pelo cosmos, somos guiados pelo Espírito, mas existe um cosmos. E esses homens, eles estudavam o cosmos e eles entenderam que tem um compasso. Tudo em Deus tem um compasso. Tudo em Deus tem uma estação. Tudo em Deus tem um tempo determinado. E eles observavam as estrelas e o movimento das estrelas. E eles observavam essa força das galáxias. E eles entenderam: nesse tempo vai nascer aquele menino que Isaías profetizou. E a Bíblia diz que eles foram seguindo uma estrela, porque a estrela anunciava: nasceu o menino, nasceu o menino, nasceu o menino. Eles encontraram aquele menino. E sabe, queridos, a alegria, a gratidão, eles sabiam o que aquilo significava, que não era só um menino, apenas um menino, mas que sobre aquele menino havia um governo, sobre aquele menino havia uma promessa, sobre aquele menino havia a redenção da humanidade, sobre aquele menino haveria um caminho de volta para Deus. E eles estavam tão felizes que eles levaram o que eles tinham de melhor. Eles levaram presentes para esse menino. E queridos, está tudo bem você dar presente no Natal. Quanta gratidão nós temos no nosso coração. Mas a gente não pode esquecer que o presente é secundário. O que importa? O menino nos nasceu. A autoridade está sobre ele. Há um reino proposto. De um rei que é bom, justo e verdadeiro. De um rei, queridos, que quando pensa em mim, quando pensa em você, pensa com um olhar de bondade. Deus não tem um olhar ruim sobre você. Ele ama você. E quando Ele olha para você, Ele olha com um olhar de bondade. O que Deus se afasta? Ele se afasta de atitudes erradas. Ele se afasta do pecado. Mas quando Ele olha para você, Ele olha com amor. E Ele sempre vai dar a oportunidade de nós nos posicionarmos longe do pecado, longe daquilo que nos separa de Deus. E por isso nós celebramos o Natal. E por isso nós estamos felizes com essa data. Não é, queridos, por todo o apelo que existe. Muitas pessoas, eu sei, que pensam que pra quê, não é tudo isso? Eu acho que tem coisa que realmente é um excesso, né? Parece que o mundo vai acabar no dia 26 e que a gente tem que comer tudo, fazer tudo, comprar tudo antes disso acontecer. Mas sempre será a proposta desta casa espiritual lembrar a você que o menino nos nasceu. Um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, um Pai da eternidade, o príncipe da paz. E sobre ele há um governo, há uma autoridade. E este governo tem características. Este governo é um bom governo. Esse governo é um governo de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão. Esse governo é um governo de juízo, mas de um juízo justo, porque Ele é o justo juiz que julga retamente. Porque ele é um Deus de amor, Ele pode julgar. Porque Ele é um Deus de bondade, Ele pode julgar. Porque Ele é um Deus de misericórdia, Ele pode julgar retamente. Sabe, queridos, muitas vezes nós julgamos. E julgamos com o nosso campo de visão. Julgamos com aquilo que nós estamos vendo. Mas Deus é aquele que vê no secreto. Deus é aquele que vê o que o homem não vê. Porque Deus vê o coração, é o que a palavra fala. Então muitas vezes nós erramos quando julgamos, porque não temos todos os lados da história. Por isso que Deus é o perfeito juiz. E por isso que quando a gente fala sobre o juízo de Deus, a gente fala sobre um juízo de amor. A gente fala sobre um juízo de bondade. Porque Deus tem todos os dados. E Ele conhece o profundo do nosso coração.
Ele conhece você no profundo. E essa noite Ele nos ajuntou nesse lugar, porque eu não acredito em acaso. Eu acredito em planos e propósitos divinos na nossa vida. Ele nos juntou nesse lugar para nos trazer a lembrança, a sua bondade. Sabe, queridos, quando Ele cria a humanidade, a cada elemento que Ele cria, a cada passo daquilo que é criado, toda a criação, Deus diz que é bom. Só um Deus bom pode criar aquilo que é bom. E tudo que esse Deus bom criou é bom. Porque Ele é bom. Ele não fica bom de vez em quando. Eu sempre gosto de lembrar, quando eu dou aula de caráter de Deus no Rema, matrículas abertas, faço Rema. Oh, aleluia, diretor, cadê? Eu sempre gosto de dizer, qual é o seu conceito do que é bom? Pensa aí em algo que você acha bom demais. Pensou em algo? Alguém pensou em chocolate? Que isso, gente? Ninguém pensou em chocolate ou vocês não têm coragem de dizer que pensaram em chocolate? Ah, agora sim, encorajei alguns. Meu marido não gosta de chocolate. Aquilo que é bom para mim não é bom para ele. E esse conceito de bondade pode trazer dano para a nossa vida, quando nós analisamos a bondade de Deus baseada no nosso conceito de bondade. Porque o que é bom para mim não é necessariamente bom para você. Agora, o olhar de Deus é um olhar do que verdadeiramente é bom. Não é um conceito humano de bondade, é um conceito divino de bondade. Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Então não duvide do caráter bondoso de Deus. Tudo Ele fez para o nosso desfrute. Nós erramos alguns alvos e tivemos algumas atitudes erradas. E por isso estamos colhendo algumas coisas que não são boas. Mas há uma promessa. Há uma promessa. Que um dia este rei, que hoje está sentado nos céus e que governa com cetro de equidade as regiões espirituais, um dia esse rei descerá e a nova Jerusalém será estabelecida nessa terra e nós viveremos um reino perfeito para sempre. Amém? Então sim, é uma noite de celebração. É uma noite de celebrar, queridos, aquilo que há de promessa da parte de Deus sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele diz que nós estávamos tão distantes, mas eu quero ler algo para você, e eu já estou encerrando, que está lá em Efésios, você não precisa abrir, se você não quiser. Eu quero só que você preste atenção nisso. Na bondade de Deus sendo manifesta aos homens. A palavra diz o seguinte em Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Ele deu. Ele deu o menino que nasceu. Ele deu o homem que cresceu e cumpriu o seu propósito. Ele deu o Cristo que foi emolado, sacrificado, envergonhado. Ele deu aquele que foi morto. Mas Ele também deu o Espírito, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos. E Ele abriu um novo e vivo caminho.
E a sua bondade fez isso. O seu amor fez isso. Então, queridos, nessa época, não só o Senhor quer nos trazer a lembrança, de fato, aquilo que nos dá esperança sobre essa data, mas Ele também quer que a gente lembre que foi a bondade do Senhor que fez isso. O amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor. E o convite para você essa noite é que você siga os passos de Jesus. E que na sua família você ande em amor, você ande em bondade, você ande em compaixão, você ande em misericórdia, você ande em perdão. Será que vale a pena? Será que vale a pena tanta indisposição no coração? Será que vale a pena resistir nas nossas razões? Será que vale a pena quando Deus coloca diante de nós toda a sua bondade? Quando Deus coloca diante de nós toda a sua misericórdia? Quando Deus coloca diante de nós toda a sua compaixão? Será que vale a pena? Julgue você, e o Senhor nos julga. Mas o Espírito Santo quer te trazer a lembrança. Mas eu vou perdoar só porque é Natal? Eu vou esquecer tudo o que aconteceu só porque é Natal? Eu vou invalidar as minhas razões só porque é Natal? Porque Deus fez isso. E Ele nos deu Jesus, o príncipe da paz, uma paz sem fim e eterna. Shalom, nada faltando, nada quebrado, uma boa jornada. Então vale a pena. Oh, aleluia, vale a pena. Deus nos ama e Ele enviou a Cristo. Então sim, vale a pena traçar esse caminho de bondade para entregar a vida a Jesus e ter de fato uma vida nova, digna, uma vida aonde vai valer a pena estar nessa terra. Amém? Se você está aqui, eu quero fazer um convite para você. Se você está aqui e deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é muito simples, porque Deus é simples. Eu não sei se as pessoas te disseram que Deus é complicado. Algumas pessoas dizem, é complicado. Não, Deus é simples. Ele se revelou. Ele quer que você o conheça. E se você está aqui nesse lugar, é bem simples. A Bíblia diz que é crer com o coração e confessar com a boca que esse menino é o Filho de Deus e que veio ao mundo pagar os nossos pecados. E que você abre o seu coração para Ele ser o seu Senhor. Você está aqui e você deseja fazer esta confissão essa noite, entregar a sua vida para Jesus. É o melhor dia para você fazer isso. Por quê? Porque a igreja está em festa, assim como o céu estará em festa. Porque a Bíblia diz que há festa no céu quando um perdido encontra o caminho, quando um pecador é restaurado. Então sim, haverá festa no céu e haverá festa aqui na terra. Você está aqui, você deseja fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador? Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Se você está aí atrás, levanta a sua mão, eu quero orar com você, fazer esta confissão com você. Glória a Deus. Irmã, você pode vir aqui, eu quero te dar um abraço. Eu falei que a gente ia fazer festa. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.